Como ler um artigo científico? Essa pergunta pode parecer muito óbvia. E aí você deve pensar: eu vou ler introdução, objetivo, método, discussão, conclusão. Eu vou ler uma vez e vou ver se esse artigo é bom ou ruim. Não é bem assim. Eu sugiro você assistir esse vídeo até o final, porque eu vou dar várias dicas de como você ler, interpretar esse artigo e identificar aspectos que são fundamentais para você avaliar se esse artigo é bom ou é ruim, ou seja, se ele deve entrar no seu estudo ou não. Então você fez uma busca numa base de dados, achou um artigo que aparentemente tem um título muito interessante. Então você vai primeiro ler o resumo. E aí esse artigo continua sendo interessante, porque talvez ele tenha um objetivo que tenha a ver com o que você está pesquisando, ou que você quer se atualizar, ou porque ele apresentou alguns resultados interessantes. Então você sempre precisa ler esse artigo na íntegra. Eu recomendo você, se você tem dúvida de como fazer busca nas bases de dados, olhar aqui no canal, porque tem vídeo de como fazer isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma passada de olho no artigo. Lembrando que a gente tem muita coisa publicada, mas a maioria, infelizmente, não é artigo de boa qualidade. Isso não significa que um artigo de qualidade ruim é porque ele é um estudo de caso ou porque ele é um relato de caso. O que é um artigo ruim é quando você, por exemplo, tem um desenho de estudo que não é coerente com o objetivo. Ou se apresentou, por exemplo, não apresentou uma análise estatística. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo e eu nem sabia que, por exemplo, qual era o valor de P que eles usaram para fazer análise inferencial. Então não tem como a gente incluir um artigo que eu não faço ideia de qual análise estatística que foi realizada nesse estudo. Então, nessa primeira lida, a gente vai dar uma passada de olho. Então, você dá uma olhada ali rapidamente na introdução e o que você precisa sempre ficar atenta e atento é para buscar o objetivo. O objetivo, de forma geral, ele vai estar nas últimas, de forma geral, tá? Nas últimas linhas da introdução. A introdução, ela é feita para contextualizar o seu problema de pesquisa. Então, é como se fosse uma historinha que leva o leitor a entender até que ponto que você está, se você tem uma lacuna na literatura, se você quer refutar alguma coisa, e por isso você vai fazer o seu estudo. E aí precisa apresentar o objetivo de forma clara, tá? Então, o objetivo desse estudo é verificar os efeitos da fisioterapia aquática em pessoas com distrofia muscular de Duchenne, por exemplo. Tá? Então, você já sabe qual é o objetivo. O próximo passo é seguir para o método. E você tem que estar muito atenta em relação ao método, porque o método ele tem que responder várias perguntas. A primeira delas é se o desenho de estudo ele é coerente com o objetivo. Então, se eu quero saber os efeitos da fisioterapia aquática, eu preciso de um ensaio clínico, ou seja, eu vou precisar de um grupo controle e de um grupo experimental. Eu vou fazer uma intervenção nesse grupo experimental e aí eu vou comparar os desfechos que eu defini anteriormente em relação ao grupo controle. Então, o que eu preciso esperar do método? Que várias perguntas sejam respondidas. Então, onde esse estudo foi feito? Numa clínica? Numa piscina? Num campo de futebol? Na praia? Num hospital? Num país ou em vários países? Tudo isso tem que estar descrito lá. Com quem foi feito, ou seja, quem são os participantes do seu estudo? E aí, para isso, existem os critérios de inclusão e exclusão que têm que estar claros e descritos no estudo. Quando foi feito? Isso foi feito há 10 anos atrás? Foi feito semana passada? Foi feito ao longo de 10 anos ou foi feito ao longo de um dia? Ou seja, é uma única intervenção.
Como isso foi feito? Então, como que, por exemplo, os participantes caíram no grupo experimental, no grupo controle, como essas pessoas foram recrutadas, como a gente achou essa pessoa? Foi um recrutamento online ou foi no ambulatório de tal universidade? Então, tudo isso tem que estar descrito. E o que foi avaliado? E se esses instrumentos que foram escolhidos de avaliação, ou método de avaliação, de intervenção também, isso tem que estar muito bem descrito, como foi feito, a dosagem, se avaliou pré e pós-intervenção, se avaliou os grupos, 2 grupos foram avaliados da mesma forma. Então, tudo isso tem que estar claro. Às vezes, ler artigo científico alguns estudos podem ser bem complexos e difíceis da gente entender, mas de forma geral, quando a coisa está muito difícil de entender, desconfie se esse artigo não foi mal escrito. E se não está faltando detalhes ali, que aí você fica meio, mas e aí, o que aconteceu? Tá? Então, uma das primeiras coisas é, se o método está faltando informações graves, por exemplo, da análise de dados e de análise estatística, você tem que excluir esse estudo, porque você não tem como confiar naqueles dados e também pela falta de transparência desse estudo, tá? Então, recomendo que você exclua ele, não coloque esse estudo, por exemplo, no seu trabalho que você está construindo. Então você já sabe que esse método, imagina que é um método que está muito claro, você entendeu muito bem o que foi feito, como foi feito, com quem foi feito e tal. Então respondeu todas aquelas perguntas e você conseguiu entender de forma bastante clara o que foi realizado. O próximo passo é ir para os resultados. E nessa primeira passada de olho, você tem que olhar quais são os resultados mais importantes e se existe uma boa caracterização da amostra, ou seja, quem são aqueles participantes? São homens e mulheres? Qual é a idade? Qual é a faixa etária? Precisa descobrir, sei lá, descrever condições socioeconômicas? Obviamente que a caracterização da amostra tem que ser coerente com o objetivo daquele estudo. Então, por exemplo, se eu quero saber o efeito, né, de uma intervenção em meninos com distrofia muscular de Duchenne, então algumas coisas são importantes, por exemplo, idade, tempo de diagnóstico, qual foi a idade de início dos sintomas, ou seja, você que é pesquisadora e sabe sobre aquele contexto, sabe que tem uma série de informações que são relevantes para caracterizar aquele grupo de pessoas. Então, quanto mais isso for detalhado, melhor a gente vai entender o contexto daquele estudo, tá? E o próximo passo lá que eu espero nesse resultado é como esses dados estão descritos, né, estão apresentados, e recomendo vocês não se prenderem tanto ao texto nesse primeiro momento, mas tenta olhar mais para as tabelas, para os gráficos e como esses dados estão sendo apresentados e se isso está sendo apresentado de forma bastante clara. E aí o próximo passo é ir para a conclusão. A conclusão não é para florear, a conclusão é para responder a sua pergunta de pesquisa. Então, se eu queria saber quais são os efeitos da fisioterapia aquática em meninos com distrofia muscular de Duchenne, então uma resposta pode ser: a fisioterapia aquática apresentou aumento da força muscular no grupo de meninos que fizeram fisioterapia aquática. Ou não houve diferença entre os grupos experimental e controle, ou seja, não fazer nada e fazer fisioterapia aquática dá na mesma. É isso, ponto e fim para a conclusão. Então você deu uma passada de olho, você achou coisas super interessantes, você entendeu esse estudo e achou que ele está coerente. Então, do começo até o final. Então agora você vai para a segunda vez que você vai ler. Agora é o momento de ler
com mais atenção. Agora é o momento de você olhar, fazer anotações, ou eu sou do pessoal que adora usar papel, então eu gosto sempre de ter essas anotações no papel. Ou você pode fazer também uma planilha lá no Excel, colocando todas essas perguntas, né, que eu fui dando essas dicas ao longo desse vídeo. Então, sei lá, qual é o objetivo por exemplo, qual é o objetivo de pesquisa? Qual é o método? E aí você destrincha o método. Onde, quando, como, com que, o que foi avaliado. Os resultados, os principais achados, e aí depois você vai incluir agora na sua planilha a discussão. Aí tem que ter a conclusão também, mas você vai incluir a discussão. E tem algumas coisas que são muito interessantes na discussão que os autores e autoras vão apresentar, por exemplo, quais são as limitações do estudo. Então, todo estudo tem limitação, todo estudo, né? Não existe estudo sem limitação, não existe estudo perfeito. Até porque ao longo de uma pesquisa, a gente lida com muitos desafios. E provavelmente as pessoas que realizaram o estudo refletiram muito sobre aquilo e podem trazer soluções que podem te ajudar no seu estudo, por exemplo, se você está na construção de um projeto. Então, normalmente lá no finalzinho ou ao longo da discussão, eu confesso que eu gosto mais ao longo da discussão, acho que fica mais agradável encontrar e discutir essas limitações do estudo. Por exemplo, meu estudo então foi sobre o efeito da fisioterapia aquática em meninos com distrofia muscular de Duchenne. Qual foi a limitação do meu estudo? O número de participantes foi muito grande, foi muito pequeno. Ou eu tive uma perda que a gente chama de perda amostral, ou seja, a intervenção era de 6 meses e ao longo de 6 meses muitos meninos pararam de fazer, por exemplo, a intervenção. Isso, por exemplo, pode prejudicar a análise dos meus dados. Eles vão, às vezes, trazer algumas sugestões. Olha, então vamos incluir distrofias de forma geral, não só Duchenne. Ou, por exemplo, vamos fazer estudos multicêntricos, ou seja, fazer uma preparação para que vários centros, né, de pesquisa realizem esse protocolo. Então, eles vão trazer algumas soluções que podem ser muito importantes. E também eles vão fazer sugestões para futuras pesquisas, que isso pode, principalmente se você está construindo um projeto de pesquisa ou está fazendo a discussão aí do seu trabalho, pode te dar várias boas ideias. Então, ao final desse vídeo, espero que você tenha entendido que normalmente a gente vai fazer 1, 2, até mais leituras de um artigo, principalmente se você acha que esse artigo é adequado para entrar no seu estudo. Cada vez que a gente lê, a gente entende melhor o contexto da pesquisa, o que os pesquisadores queriam fazer de fato, e também vai te dar várias ideias. Se você gostou desse vídeo, então curte, compartilha e segue aqui o meu canal. E se você precisa de ajuda para fazer a sua pesquisa científica, eu tenho o meu serviço de assessoria e eu posso te ajudar nesse processo, que eu sei que é bastante desafiador. E tem mais informações aqui no meu site, que é pesquisarara.com.